Senhor, por que eu oro tanto e o Senhor não me escuta? Esse era um questionamento que eu fiz no início da minha conversão e a minha vida toda antes de me converter. Eu lembro que quando eu passava por dificuldades, porque o meu segundo casamento foi o que me trouxe a Deus, né? Eu vim pela dor. E eu lembro que eu ajoelhava ou na beira da cama ou no sofá e eu chorava muito, eu me descabelava, eu chorava. E eu olhava e não tinha solução. E aí eu falava, eu já levantava, na verdade, como eu não ouvia a voz de Deus, eu já levantava duvidando se Deus ia fazer. A minha boca falava uma coisa, mas o meu interior dizia outra. Eu era cheia de dúvidas no meu coração. Se Deus de fato ia fazer. Eu me vitimizava muito com aquilo. Eu lembro que quando eu comecei o meu caminho com o Senhor, uma das coisas que a minha líder falou, olha, vai ser fundamental na sua jornada. Porque sem fazer isso, você não vai conhecer Jesus. Porque a Bíblia é o próprio Jesus. Aqui é onde ele fala o que gosta, o que não gosta, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada. Se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a Jesus. Se eu não conheço a Jesus, eu não sei o que agrada a ele, o que não agrada. E era exatamente por essa razão que eu não conseguia escutar a voz de Deus. A fé, ela não é sobre pedidos. Sobre aquilo que eu fazia. Eu pedia, eu entregava nas mãos de Deus, porque depois de um certo tempo eu aprendi que eu tinha que falar, ó, seja feita a tua vontade. Aí eu já mudei, mudava. Mas, olha, se possível, me ajuda. Enfim, eu já tinha tentado de tudo. A fé era sobre os passos que eu dava na direção daquilo que Deus queria. Como é que eu sei o que Deus quer se eu não conheço a Bíblia? E foi exatamente por isso que conhecer a palavra de Deus mudou toda a minha vida. Eu vi que tinha coisas que eu fazia aprendido. Eu aprendi com os meus pais e eu reproduzia. Isso acontece muito em questões culturais. É a cultura do meu estado, é a cultura do meu país. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra pra saber se aquilo que a gente faz, que a gente acha que é certo, de fato agrada a Deus. Porque nem tudo que a gente faz achando que é certo é o que Deus pede pra que a gente faça. Então, eu descobri muita coisa. Eu era católica e eu idolatrava outros santos, outros deuses. E aí a própria palavra dizia, não existe nenhum outro Deus, contextualizando, que não seja Deus. Então eu tive que abrir, eu comecei a abrir mão de muitas coisas, seguindo. E era exatamente isso. Não me faltava pedidos, me faltava obediência, me faltava renúncias. Mesmo que eu não concordasse, porque era a forma que eu tinha aprendido e achava inofensivo. Mas não era o que Deus queria. O segredo de tudo está na obediência. Renata, mas obedecer a quem exatamente? Obedecer a Deus. Mas eu não ouço a voz de Deus, eu não sei como é que eu tenho que obedecer, porque eu faço tudo certo. Eu não sou uma má pessoa. Esse era o meu discurso, inclusive. Eu comecei a aprender através das escrituras que tinha muita coisa que eu fazia que não agradava ao Senhor. E aí eu orava, mas já orava por obediência. Já orava para que o Espírito da revelação não me falasse, me revelasse o que é que eu estava fazendo que não agradava ao Pai. E aí, gente, a coisa muda totalmente de figura. A palavra de Deus diz que só o Espírito nos convence. E aí eu comecei a orar, pedindo por revelação. Senhor, eu peço para que o Senhor me revele o que eu tenho feito, de forma consciente ou inconsciente, que não agrada ao Pai. Eu quero ter uma vida alinhada. Eu quero ser como um sacrifício vivo. Só que o principal sacrifício vivo é o quebrantamento. Então, meu sacrifício, outrora, era deixar de comer um doce. Então eu me sacrificava e aí não conseguia, porque começava a quebrar, era jejum atrás, porque eu estava fazendo a força do meu braço. E aí eu comecei a orar por quebrantamento. O Senhor não resiste. Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado. Então, conforme você vai olhando, conforme você vai conhecendo a palavra, a gente começa a agir, a se mover para aquilo que Deus quer. E automaticamente, as coisas começam a acontecer. Porque Deus é um Deus de obediência, gente. Deus é um Deus de dependência. E aí, como é que eu gero dependência, Renata? Quando eu obedeço. Mesmo que eu não concorde. Tinha um monte de coisa que eu não concordava. Quando eu li que foi um processo muito